Transforme a dor em poder. Lições de Marco Aurélio para uma vida plena. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Supremo Poder. Embarque nesta jornada através das palavras de Marco Aurélio, um líder que governou o mundo conhecido e buscou viver virtuosamente, guiado pelos princípios estoicos. Diferentemente de muitos imperadores romanos, ele não se entregou aos prazeres acessíveis, como o vinho em excesso ou os jogos sádicos no Coliseu. Marco Aurélio tinha um propósito claro: servir à humanidade conforme indicado pelo destino. Assim, ele se importava profundamente em cumprir esse chamado. Mas para fazer isso, ele precisava aprender a se importar menos com aquilo que não merecia ou não era sensato se importar. E há muitas coisas assim. Um dos conceitos fundamentais do estoicismo é a distinção entre o que podemos controlar e o que está além do nosso controle, algo que o manual de Epiteto explana com clareza. A maioria das coisas, se não todas, que estão além das nossas ações diretas, não estão sob o nosso comando. Isso significa que devemos renunciar ao mundo? Não necessariamente. Os estoicos acreditavam que devemos ser realistas sobre a influência limitada que temos sobre as coisas e que criamos um fardo desnecessário para nós mesmos se não o fizermos. Quando a vida dói, muitas vezes é porque nos importamos excessivamente com coisas que não controlamos. Assim, deixamos que elas nos controlem, como marionetes nas mãos dos titereiros. E então, culpamos esses manipuladores por puxar nossas cordas, quando na verdade permitimos que eles os façam. Mas se deixarmos de nos importar, eles perderão o poder sobre nós, e encontraremos tranquilidade. Para Marco Aurélio, essa indiferença em relação ao que está fora do seu controle permitiu que ele enfrentasse as possibilidades e desafios de ser imperador, concentrando-se na missão que acreditava ter recebido dos deuses. Para Epiteto, isso significava liberdade. Para outros, não ser afetado por forças externas poderia ser um caminho para atingir metas significativas, e para alguns, uma vida feliz e despreocupada. Quando a vida dói, que coisa deveríamos deixar de lado? E como fazemos isso? Este vídeo é uma exploração e interpretação livre da filosofia de Marco Aurélio sobre como nos preocupamos menos com o que não merece nossa atenção. Nas páginas de suas meditações, Marco Aurélio nos conduz por um caminho singular, onde ele explora o presente, passado e o futuro, nos brindando com lições que ecoam fortemente até hoje. Em cada um desses domínios temporais, o ilustre imperador romano nos oferta uma perspectiva rica. Como nos perdemos, nos preocupamos demais ou focalizamos o que não merece atenção. Aqui mergulharemos em sessões distintas, começando por o futuro. A sabedoria de Sêneca ecoa. Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade, provando que nossos pensamentos são as raízes do nosso sofrimento. Quando nos voltamos para o amanhã, nossa imaginação corre desenfreada, projetando uma infinidade de cenários, muitos dos quais jamais se concretizarão. Passamos nosso tempo antecipando como lidar com possíveis resultados, enquanto nossa mente treme perante o desconhecido. É como se tremêssemos o que ainda não experimentamos, que ainda não se desdobrou. Entretanto, a verdade é que não podemos enfrentar o que ainda não se materializou, já que esses eventos vivem apenas nos confins da mente. Quando os fatos se desenrolam, frequentemente eles não se alinham com o roteiro que traçamos. O destino adora surpreender com eventos que não estavam em nosso radar.
Preparamos minuciosamente para a merecida aposentadoria apenas para sermos interrompidos por um diagnóstico impiedoso de câncer, que nos dá apenas alguns meses de vida. Tais reviravoltas nos mantêm alertas, paralisados pelo medo do pior cenário. A Terceira Guerra Mundial pode eclodir? Podemos perder todas as nossas economias? As probabilidades não estão fora de questão. Entretanto, enquanto essas possibilidades não se manifestam no presente, não há como enfrentá-las. Afinal, esses eventos ainda não ocorreram. Eles apenas residem nos domínios dos pensamentos. A angústia em relação ao futuro emerge dos pensamentos, visto que o próprio futuro não existe fora das nossas mentes. Marco Aurélio nos recorda que não é o peso do futuro que nos oprime, mas sim o peso do presente. O sofrimento não habita no futuro, mas sim em como lidamos com ele no presente. A aflição do amanhã ocorre no presente. E, ironicamente, o futuro não se desenrola no presente, pois quando nos deparamos com ele, já é o presente. A angústia em relação ao futuro reside em nossa preocupação com o presente. E o que o Marco Aurélio nos diz sobre a preocupação excessiva com o futuro? Ele nos inspira com estas palavras: nunca permita que o futuro o perturbe. Se for necessário, você o enfrentará com as mesmas armas da razão que hoje o preparam para enfrentar o presente. Ele nos lembra que, se conseguimos lidar com o presente, estamos automaticamente equipados para lidar com o futuro. Em vez de nos consumirmos com os pesadelos do que ainda pode ocorrer, ele nos estimula a permanecer ancorados no que está à nossa frente. Afinal, se podemos encarar o que já se apresenta, por que não seríamos capazes de encarar o que ainda está por vir? Esta mentalidade ecoa o espírito do amor fati, o amor ao destino, fortificado pela convicção de que possuímos a capacidade de superá-lo. O passado. O passado, assim como o futuro, é um território onde não podemos atuar, nos lembra Marco Aurélio. Ele nos recordava o quão rápido a existência passa e desaparece no infinito do nosso alcance. Aquilo que já foi, se foi. E a menos que inventemos a máquina do tempo, não podemos mudar nada a respeito disso. Marco Aurélio declarou, e cito: lembre-se de que o homem vive apenas no presente, nesse instante fugaz. Todo o resto da sua vida já é passado e acabou, ou ainda não foi revelado. Portanto, curta é a vida do homem, e estreito é o canto da terra em que ele habita. Apesar da limitação de nossas vidas, que se desenrolam apenas no momento presente, frequentemente estamos excessivamente ocupados com aquelas áreas que estão fora dele e que não podem ser alcançadas, o futuro e o passado. Marco Aurélio afirmava que o passado significa praticamente nada e é neste momento indiferente. Não é que eventos passados não influenciem o presente ou que não possamos aprender com eles. É apenas que não podemos trabalhar com o passado, pois ele está fora do nosso alcance. E muitas vezes, nossas memórias do passado estão embaralhadas, e formas de verificar o que exatamente aconteceu são limitadas. Dependemos de lembranças de perspectivas pessoais e diferentes pontos de vista, sejam nossos próprios ou de outros. Portanto, o passado não apenas está fora do alcance, nossa lembrança dele é muito provavelmente imprecisa. No entanto, continuamos nos importando com eventos passados, muitas vezes o repetindo em nossas mentes, revivendo a dor que eles nos causaram. Alguns acreditam que, ao pensar no passado, podemos ter algum controle sobre ele, mas isso é uma ilusão. O passado já se foi. Tudo o que tentamos controlar são nossos pensamentos sobre algo que já se foi. Nunca mais retornará.
Eu gostaria de ter feito isso de forma diferente. Muitas pessoas dizem. Mas elas desejam o impossível. Nada pode ser ganho a partir de tais pensamentos, pois eles evocam desejos que nunca poderemos realizar. Ao invés de focar nos eventos passados em si, Marco Aurélio se concentrava em sua reação a eles. Não podemos controlar os eventos passados. Provavelmente também não poderíamos tê-los evitado quando ocorreram no presente. No entanto, podemos controlar nossa postura em relação a esses eventos. Inicialmente, podemos considerar o passado como algo infortunado. Podemos ter tido infâncias difíceis, experienciado o fim de amizades ou enfrentado empreendimentos comerciais fracassados. No entanto, de acordo com Marco Aurélio, a natureza desses eventos não é tão importante. O que importa é como lidamos com eles. Ele afirmava: é infortúnio que isso tenha acontecido? Não. É fortúnio que isso tenha acontecido e que eu tenha permanecido ileso, não abalado pelo presente e nem amedrontado pelo futuro. Poderia ter acontecido com qualquer um, mas nem todos poderiam ter permanecido ilesos. Por que tratar um como infortúnio e o outro como fortúnio? Você realmente pode chamar algo de infortúnio que não viole a natureza humana? Ou você acha que algo que não está contra a vontade da natureza pode violá-la? Mas você sabe qual é a sua vontade. O que aconteceu o impede de agir com justiça, generosidade, autocontrole, prudência, sanidade, honestidade, humildade e sinceridade e todas as outras qualidades que permitem que a natureza de uma pessoa se realize? Curiosamente, Marco Aurélio não descartava o valor do passado inteiramente. Ele acreditava que poderíamos aprender com o passado ao observar o seu ritmo, como as coisas vêm e vão, repetindo-se, permitindo-nos extrapolar o futuro. O presente. O presente, como frequentemente mencionado por Marco Aurélio, é tudo o que possuímos. É o campo estreito ao qual temos acesso. A partir do presente, podemos observar o abismo infinito do passado e a escuridão impenetrável do futuro. Marco Aurélio instigava a si mesmo a manter-se no que estava sob seu controle, este momento. Mas mesmo quando abandonamos o passado e minimizamos as preocupações sobre o futuro, ainda podemos nos importar excessivamente com coisas que não merecem nossa atenção, as coisas que estão acontecendo enquanto falamos. Muitas vezes, ficamos insatisfeitos com o desenrolar da vida no momento presente. E quando as coisas não acontecem como desejamos, tendemos a ficar com raiva, tristes ou deprimidos. No entanto, de acordo com Marco Aurélio, se perturbar emocionalmente com o que o destino nos traz é inútil. Como o mundo ao nosso redor se desdobra, não está sob nosso controle. Como reagimos a isso, está. No entanto, tendemos a nos perturbar porque não gostamos do que está acontecendo ou porque o que queremos que aconteça não acontece. Marco Aurélio afirmava que não devemos lutar contra o que somos compelidos a enfrentar. Ele comparava as pessoas que lutam contra o destino a porcos, chutando e grunhindo quando sacrificados. Não adianta, pois não podemos evitar o que os deuses têm reservado. Não podemos impedir que as pessoas queiram fazer guerras. Não podemos evitar que desastres naturais ocorram. Não podemos evitar que nossos corpos envelheçam. Da mesma forma, não podemos forçar o mundo a atender aos nossos desejos. Não temos a garantia de que as pessoas por quem nos sentimos atraídos também se sentirão atraídas por nós, nem a certeza de que todos os seres humanos têm a mesma oportunidade na vida. Simplesmente não é possível. No entanto, gastamos muito tempo e energia resistindo ao que é
e ao que não podemos mudar com os meios ao nosso dispor. Ficamos com raiva porque não temos o que queremos e tristes porque experienciamos o que não gostamos, transformando o momento presente em uma câmara de tortura na qual sofremos a cada capricho do destino. Ou, inversamente, estamos tão encantados com o momento presente que nos apegamos a ele. Tememos perder o que temos e novamente deixamos que o destino nos controle. Porém, com o nosso envolvimento total em tudo ao nosso redor, fugaz e incontrolável, frequentemente não conseguimos ver o que realmente depende de nós. Nossas escolhas, ações e opiniões. Marco Aurélio via a lei da natureza como nosso mestre. Se fugirmos dela, ou sentirmos tristeza ou raiva, não somos mais do que desertores e fugitivos. Devemos aceitar os caminhos da natureza, abraçá-los e focar em lidar com eles, em vez de desperdiçar nossa energia com desgosto ou apego às nossas circunstâncias. Uma maneira de aceitar o presente foi escrita por Marco Aurélio no 7º livro de suas Meditações, argumentando que devemos focar no que temos, não no que nos falta, mas com cautela. Conforme a citação: trate o que você não tem como inexistente. Olhe para o que você tem, as coisas que você mais valoriza, e pense em quanto você desejaria por elas se você não as tivesse. Mas seja cuidadoso. Não sinta tanta satisfação a ponto de começar a supervalorizá-las, de forma que isso perturbaria ao perdê-las. Entretanto, aceitar as próprias circunstâncias pode ser difícil, especialmente quando enfrentamos adversidades significativas e a vida nos apresenta limões repetidamente. Não poderíamos ter um intervalo? Mas para Marco Aurélio, a adversidade não é uma desculpa para nos comportarmos como porcos gritando. Ele argumenta que é uma oportunidade para praticar a virtude, ou em outras palavras, aplicar a filosofia estoica à vida. A arte de viver não se trata de quão incríveis e afortunadas são nossas circunstâncias externas, já que elas são volúveis, frágeis e não estão sob o nosso controle. Trata-se de como enfrentamos os eventos que encontramos. Isso é o que realmente deveríamos nos importar, de acordo com os estoicos. Como Marco Aurélio afirmava: pois para mim, presente é uma oportunidade para o exercício da virtude racional, virtude cívica, em resumo, a arte que os homens compartilham com os deuses. Ambos tratam tudo o que acontece como completamente natural, não algo novo ou difícil de lidar, mas familiar e facilmente administrável. Muito obrigado por assistir este vídeo, e se você gostou, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe com as pessoas que você ama. Aproveite também para assistir a todos os vídeos deste canal, pois através deles você terá acesso a muito conteúdo de valor, proporcionando reflexões profundas, novos conhecimentos e uma vasta fonte de sabedoria milenar. Grande abraço e te espero no próximo vídeo.